Salmo 4. Responde-me quando eu clamar, ó Deus da minha justiça. Na angústia me deste largueza. Tem misericórdia de mim e ouve a minha oração. Filhos dos homens, até quando convertereis a minha glória em infâmia? Até quando amareis a vaidade e buscareis a mentira? Sabei, porém, que o Senhor separou para si aquele que é piedoso. O Senhor ouvirá quando eu clamar a ele. Perturbai-vos e não pequeis. Falai com o vosso coração sobre a vossa cama e acalmai-vos. Ofereceis sacrifícios de justiça e confiai no Senhor. Muitos dizem: quem nos mostrará o bem? Senhor, levanta sobre nós a luz do teu rosto. Puseste alegria no meu coração, mais do que no tempo em que se lhes multiplicam o trigo e o vinho. Em paz me deitarei e dormirei, porque só tu, Senhor, me fazes habitar em segurança. Agora vamos entender o Salmo. Olá e seja muito bem-vindo ao nosso papo de hoje. A gente vai fazer uma coisa um pouco diferente. Temos na nossa frente uma única fonte. Um texto bem curtinho, escrito, sei lá, uns 3.000 anos. Mas que parece um diário, sabe? Sobre ansiedade, busca por paz. Poderia ter sido escrito ontem. A gente está falando do Salmo 4. É isso mesmo. E a nossa missão aqui é bem direta. Vamos investigar palavra por palavra para entender o mapa de emoções humanas que existe ali. É uma conversa sobre se sentir encurralado, sobre encontrar confiança no meio do caos e, no fim, sobre conseguir dormir em paz. E para quem talvez não tenha muita familiaridade, vale a pena a gente dizer de forma bem simples o que é um salmo, né? Pense neles como se fossem, tipo, letras de música ou poemas de oração. Exato. São textos muito antigos, cheios de sentimentos que são universais. Raiva, alegria, dúvida, esperança, sentimentos que a gente reconhece na hora. Perfeito, são como um registro da experiência humana sem filtro nenhum. E o Salmo 4 é um exemplo, assim, fantástico dessa jornada interna. Ótimo. Então, nosso plano é seguir essa jornada do autor do Salmo. Começa com um grito de socorro, depois ele parece dar uns conselhos para os outros e para si mesmo também, e termina num lugar de tranquilidade que, poxa, muita gente busca. Vamos mergulhar nisso. Com certeza. Vamos lá. Ok, vamos lá. O texto já abre com um impacto, sabe? Um pedido muito direto, muito pessoal. Vou ler a primeira parte. Responde-me quando eu clamar, ó Deus da minha justiça. Na angústia me deste largueza. Tem misericórdia de mim e ouve a minha oração. O que me intriga aqui é o tom. Ele parece desesperado, pedindo socorro, mas ao mesmo tempo ele já afirma: na angústia me deste largueza. Parece uma contradição, não parece? Como ele pode estar tão aflito e ao mesmo tempo tão confiante? Espremido. É uma sensação física de sufocamento. E o pedido por largueza é um pedido por espaço, por alívio, por ar. Uma sensação que todo mundo já sentiu, né? De estar encurralado por problemas. Exatamente. Mas o que impede que esse grito seja um grito no escuro é a memória. A frase, na angústia me deste largueza, está no passado. Ele está ativando uma lembrança. É como se ele dissesse: olha, eu tô me sentindo sufocado agora, mas eu me lembro de outras vezes em que eu me senti assim e você me ajudou. Você me deu espaço. Ele está usando uma experiência passada como combustível para a confiança no presente. Então é menos uma contradição e mais uma estratégia. Ele está se lembrando de que já sobreviveu a isso antes para ter forças para encarar a situação atual. Sim, e essa confiança não é vaga. Ela é baseada numa relação. Veja que ele chama Deus de Deus da minha justiça. Isso indica que existe uma história entre eles. É como ligar para aquele amigo, sabe? Ou um familiar que você sabe que vai te atender e ajudar. Não porque você tem sorte, mas por causa da relação que vocês construíram. Certo. E essa ideia fica ainda mais forte um pouco depois, no versículo 3, que diz: sabei, porém, que o Senhor separou para si aquele que é piedoso. O Senhor ouvirá quando eu clamar a Ele. Ok, piedoso é uma daquelas palavras que soam antigas. O que ela quer dizer aqui na prática? Na prática, ser piedoso nesse contexto significa ser leal a essa relação.
É alguém que se dedica a essa conexão, entende? Então a confiança do autor não é um otimismo cego, é uma certeza que vem de uma identidade. Ele não está dizendo, eu espero que ele me ouça. Ele está afirmando, ele vai me ouvir. Porque essa é a natureza do nosso relacionamento. É uma afirmação muito, muito forte. Entendi. E isso me leva a uma outra frase que me deixou curioso. No versículo 5. Ofereceis sacrifícios de justiça e confiai no Senhor. Quando eu leio sacrifício, eu penso em rituais antigos, algo bem distante da nossa realidade. É por aí? É natural pensar isso, mas aqui o sentido parece ser muito mais profundo e prático. O texto está sugerindo que, em vez de focar só em rituais externos, os verdadeiros sacrifícios de justiça são as nossas atitudes, é o jeito como a gente vive. Viver de forma íntegra, tratar as pessoas com respeito, agir corretamente. Essas ações, somadas à confiança, são a verdadeira oferenda. É como se ele dissesse, quer oferecer algo valioso? Viva uma vida justa e confie. É isso que importa. Faz todo sentido. Então a base de tudo é essa confiança construída, que permite que ele peça ajuda mesmo no meio do sufoco. Mas sabe o que me chama a atenção? Ele não fica só nesse diálogo interno. De repente, o foco muda completamente. Quase como se ele virasse para o lado e começasse a falar com outras pessoas. É uma mudança de câmera bem abrupta, não é? Ele estava nesse momento íntimo e, de repente, ele se dirige ao mundo. A gente vê isso no versículo 2. Filhos dos homens, até quando convertereis a minha glória em minha infâmia? Até quando amareis a vaidade e buscareis a mentira? Selá. Exato. Parece que ele está irritado, dando uma bronca em alguém. O que são essa vaidade e essa mentira que o incomodam tanto? E por que a glória dele está sendo afetada? Ele parece estar no meio de um conflito. Talvez pessoas o estejam caluniando, sabe? Atacando a reputação dele, a glória dele. E ele olha para essas pessoas e vê que elas estão investindo a vida em coisas que ele considera, vaidade e mentira. Vaidade aqui tem o sentido de algo vazio, fútil, que parece importante, mas não é. E mentira é tudo aquilo que promete felicidade, segurança, mas não entrega. Pode ser a busca desenfreada por poder, por riqueza, por status. Ele está basicamente dizendo, vocês estão trocando o que tem valor de verdade por coisas inúteis e falsas. E ainda por cima estão me atacando por isso? E no final dessa frase tem essa palavra misteriosa, selá. O que é isso? Uma anotação do autor? Ninguém sabe com 100% de certeza, mas a teoria mais aceita é que selá era uma instrução musical, como se fosse um pausa na partitura. Um momento para o som parar e para quem está ouvindo poder respirar e absorver o que acabou de ser dito. É como um convite embutido no texto para a gente parar e pensar, será que eu também ando correndo atrás de coisas vazias? Um botão de pause para reflexão. Gostei disso. E parece que essa ideia de parar e pensar é o centro do conselho que ele dá logo em seguida. Sim, tá tudo conectado. O conselho no versículo 4 é um dos pontos mais fascinantes para mim. Perturbai-vos e não pequeis. Falai com o vosso coração sobre a vossa cama e acalmai-vos. Selá. Perturbai-vos e não pequeis. De novo, parece uma orientação meio estranha, né? Ele está dizendo que é ok ficar bravo? É mais do que ok. É um reconhecimento da nossa humanidade. Ele não diz não se perturbem ou não sintam raiva. Ele sabe que isso é impossível. O conselho é sintam a perturbação, validem o sentimento, mas não deixem que ele dite suas ações. Não deixe que a raiva se transforme num ato destrutivo, num pecado. E pense no que a psicologia moderna fala sobre regulação emocional. O Salmo está com uma linguagem de 3.000 anos, descrevendo uma ferramenta poderosíssima de inteligência emocional. É verdade. E qual é a ferramenta que ele oferece para não deixar a raiva transbordar? A ferramenta é a introspecção. Falai com o vosso coração sobre a vossa cama e acalmai-vos. É um passo a passo genial. Primeiro, saia de cena. Vá para um lugar privado, quieto, sobre a vossa cama.
Segundo, converse consigo mesmo. Tenha um diálogo interno honesto sobre o que você está sentindo e por quê. Terceiro, o objetivo é se acalmar. É o oposto do que a gente costuma fazer hoje quando está perturbado, que é pegar o celular e reagir impulsivamente, né? Ou ficar rolando feed para se distrair. É o teste definitivo, não é? Em vez de reagir no calor do momento, o conselho é se retirar, processar e só depois agir, se é que a ação ainda vai ser necessária. Precisamente. E para reforçar a importância disso, o que aparece no final do verso, selar. De novo, a pausa. Pause antes de reagir. É uma sabedoria que continua incrivelmente relevante. Ele está oferecendo aos outros o mesmo caminho de reflexão que ele parece estar usando para lidar com a própria angústia. Em torno de uma pergunta que parece resumir a busca de todo mundo. Está no versículo 6. Muitos dizem, quem nos mostrará o bem? Essa pergunta é atemporal. É a grande questão humana, né? O que é a felicidade? Onde eu encontro satisfação de verdade? O que vai preencher esse vazio? A gente vê essa pergunta em todo lugar, na publicidade, nos livros de autoajuda, na filosofia. Sim, ele reconhece que muitos estão nessa busca. Ele não se vê como o único perdido. Mas a resposta que ele encontra para si mesmo é muito curiosa. Ele não pede dinheiro, nem sucesso, nem saúde. Ele pede, Senhor, levanta sobre nós a luz do teu rosto. O que é essa luz do teu rosto? É uma metáfora, certo? É uma metáfora linda e muito íntima. Para entender, pense na expressão de um pai ou uma mãe olhando para um filho com um sorriso de orgulho e amor. Aquela luz no rosto deles. É a sensação de ser visto, de ser aceito, de ser amado, de estar seguro. Para o autor do Salmo, o verdadeiro bem, a felicidade suprema, não é ter coisas, mas sentir essa aprovação, essa conexão. Entendi. Então a fonte da felicidade, para ele, é interna, relacional. Não depende de fatores externos. E ele deixa isso explícito na comparação que faz logo em seguida, no versículo 7, que para mim é o coração de tudo. Puseste alegria no meu coração, mais do que no tempo em que se lhes multiplicam o trigo e o vinho. Trigo e vinho. O que isso simbolizava para eles? Trigo e vinho eram o equivalente ao PIB da época. Representava a colheita farta, a despensa cheia, a prosperidade material, a segurança financeira. Era o símbolo máximo de sucesso e bênção naquela cultura. Seria o equivalente hoje a até a conta bancária cheia, receber uma grande promoção, ter milhões de seguidores, comprar a casa dos sonhos. E ele está dizendo que a alegria que ele sente, a partir daquela luz no rosto, é maior do que a alegria de ter tudo isso. Muito maior. Essa é a grande virada de chave do texto. É uma declaração de independência emocional. Ele está afirmando: a minha fonte de alegria é a prova de crises. Minha felicidade não só obedece com a bolsa de valores ou com a quantidade de likes que eu recebo. Ela vem de outro lugar. É uma descoberta transformadora. É muito poderoso pensar nisso. E essa descoberta o leva ao destino final da jornada. O último verso, o 8, é a consequência de tudo isso. Em paz me deitarei e dormirei, porque só tu, Senhor, me fazes habitar em segurança. Olha que incrível a transformação. O Salmo começa com a palavra angústia, a sensação de estar apertado, sufocado. E termina com a palavra paz, uma tranquilidade tão profunda que permite a ele fazer algo que é quase impossível quando estamos ansiosos: dormir. É o oposto completo do ponto de partida. Se no começo ele estava num beco sem saída, agora ele encontrou um lugar seguro para descansar. A jornada se completou. E tem uma palavrinha nesse último verso que é a chave de tudo. A palavra só. Porque só tu, Senhor, me fazes habitar em segurança. Essa pequena palavra é fundamental. Por que o só é tão importante aqui? Porque ele revela onde o autor depositou toda a sua confiança. A paz que ele descreve não vem de uma segurança diversificada, como a gente costuma fazer, né? Um pouco de confiança no dinheiro, um pouco nos amigos, um pouco na nossa própria capacidade. Ele concentrou tudo em uma única fonte, que ele acredita ser 100% confiável e inabalável.
É por isso que ele pode relaxar de verdade. Os problemas que o deixaram angustiado no começo podem até continuar existindo lá fora. Os inimigos podem não ter desaparecido, mas a fonte da segurança dele está em outro lugar. Um lugar que nada disso pode tocar. Uau! Então, recapitulando a jornada, ele sai do aperto da angústia, se agarra a uma confiança baseada na memória e na relação. Passa por uma reflexão sobre o que realmente importa na vida e, por fim, chega a uma tranquilidade que o permite descansar, porque a sua segurança não está mais nas coisas instáveis do mundo. É um arco emocional perfeito, que descreve uma experiência profundamente humana. É impressionante como um texto tão antigo consegue ser tão preciso ao descrever um processo interno que a gente vive até hoje. A angústia, a busca por respostas, a irritação com as prioridades do mundo ao redor e, no fim das contas, a busca por uma paz que nos deixe dormir à noite. E isso nos deixa com uma reflexão final, não é? O Salmo propõe que a paz verdadeira não é a ausência de problemas do lado de fora, mas a presença de uma segurança do lado de dentro. Uma segurança que não depende das circunstâncias. Exatamente. E hoje, num mundo que o tempo todo nos bombardeia com a ideia de que a segurança está no próximo emprego, no próximo gadget, na aprovação dos outros, na aparência perfeita, a reflexão que fica é: o que significaria para nós encontrar uma fonte de segurança tão sólida, tão confiável, que nos permitisse de verdade chegar ao fim do dia e, como diz o Salmo, simplesmente deitar e dormir em paz?